Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom que podemos estar aqui nessa manhã para dar continuidade aí na nossa EBD. Estamos falando sobre evangelho e tecnologia. A ideia é olhar para as escrituras, extrair dela os preceitos que o Senhor tem para nos ensinar e a maneira como a gente pode usar a tecnologia para a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse período de aulas que estamos tendo aqui. Vamos orar, meus irmãos, para dar continuidade. Nosso Deus, queremos te dar graças e louvar o seu nome por mais esse dia na presença do Senhor. Estamos aqui reunidos como igreja para bendizer e para adorar o seu nome. Oramos para que o Senhor nos dê um bom tempo, nos ajude, Deus amado, a aprender um pouco mais da sua palavra e nos dê sabedoria bíblica para que a gente possa aplicar os mandamentos do Senhor a tudo aquilo que nos cerca, a tudo aquilo que vem até nós. E que em tudo, Deus, possamos resplandecer a luz de Cristo, viver de fato como luz nesse mundo e sal nessa terra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco para a sua glória. Amém. Bom, meus irmãos, vamos continuar a nossa aula. Nós estamos falando sobre evangelho e tecnologia, e o texto base é um texto conhecido de 1 Coríntios 10, 31, onde Paulo diz que, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então, com a tecnologia não é diferente. Tudo que vem até nós de inovação, de tecnologia, coisas novas, devemos saber saber usar para a glória de Deus. Devemos olhar para tudo o que temos e saber aplicar as escrituras naquilo que está diante de nós. Passando para o próximo slide aí, na aula passada a gente falou um pouco sobre o que é tecnologia. Tentamos definir o termo aí, o que seria essa palavra. A tecnologia é o estudo da técnica e, de certa maneira, a tecnologia é ciência e poder amplificado, porque os avanços tecnológicos que nós somos apresentados hoje, de certa maneira, têm ampliado a capacidade do ser humano de fazer algumas coisas. Vimos também que a tecnologia é boa, mas ela vive e ela respira sob os efeitos da queda. Então, a gente pode usar a tecnologia para o bem ou para o mal, para proporcionar bom serviço ou também para proporcionar coisas ruins a nós e a também aqueles que convivem conosco. E a ideia também, a gente falou um pouco sobre a necessidade que temos de olhar teologicamente para a tecnologia. Tudo que a gente vive nesses dias, a nossa vida ela precisa ter um olhar teológico. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras e buscar na palavra de Deus os preceitos que o Senhor nos dá e conjugar para que a gente consiga viver nesse mundo glorificando o nosso Deus. E aí eu trouxe aqui para os irmãos os mandatos criacionais, o mandato espiritual, social e cultural, tentando relacionar esses mandatos à tecnologia, né, que é muito importante. Nós não podemos viver nesse mundo sem um olhar teológico. A palavra de Deus precisa nos guiar. Nós precisamos olhar para ela e entender como nós podemos nos relacionar com as coisas que estão diante de nós. E hoje o objetivo é responder essa pergunta aí. Como Deus se relaciona com a tecnologia? Passando para o próximo slide aí, eu vou deixar a pergunta aí para que a gente possa pensar. Qual é a relação de Deus com a tecnologia? É importante a gente também responder essa pergunta. É necessário que a gente consiga ter uma visão holística de todas as coisas que vêm até nós. Então, quando você faz essa pergunta, o que vem à sua mente? Quando você pergunta para você mesmo, qual a relação de Deus com a tecnologia? Quando você pensa na palavra tecnologia, o que vem à sua mente? Uma possibilidade pode ser o seu aparelho celular, o que ele tem de novo, talvez você trocou, as fotos dele são maravilhosas, são melhores do que o outro. Ou você pode pensar no seu computador, você tem um computador que confere agora novas possibilidades de você realizar algumas coisas. Ou você tem um carro mais novo, então ele tem novas tecnologias. Hoje você não precisa usar o GPS do seu celular.
o rádio do seu carro já integra com o seu celular e lá na tela do, do- da mídia do seu carro já espelha lá o seu GPS, então você nem precisa mais usar o celular. Enfim, o que você pensa quando você olha para a palavra tecnologia? Você acha que Deus aprova a tecnologia ou ele reprova a tecnologia? Indo mais adiante, você acha que Deus usa a tecnologia ou é algo que o Senhor descarta? Qual é a sua opinião? Você acha que a tecnologia hoje pode roubar o lugar de Deus? Pode, né, irmã? Alguém mais gostaria de falar? Exato. É isso aí. É isso aí. A maneira como a gente responde essa pergunta, via de regra, também vai nos mostrar como nós vamos nos relacionar com a tecnologia. Dependendo da sua resposta, isso vai te mostrar um caminho que você vai seguir. Qual é a área que você vai atuar, o que você vai estudar, aonde você vai se especializar, para que você então desenvolva aquilo que você deseja em relação à tecnologia. Em- Pode falar. É verdade. É verdade. É verdade. Jorge lembrou aqui que na época da reforma, com o advento da imprensa, a disseminação da palavra de Deus ganhou proporções maiores e atingiu mais pessoas. Então, a gente precisa ter esse olhar. A gente não pode olhar, por exemplo, para a tecnologia e demonizar ela, mas como a gente pode usar ela para a glória de Deus. No final da aula, a gente até falou mesmo que a descendência de Caim, o Jorge até lembrou, foram a partir deles que os instrumentos musicais foram criados. Aí você olha para os Salmos, você vê que os instrumentos musicais são inseridos no culto, são usados para a glória de Deus. Então, por isso que é importante a gente pensar qual é a relação de Deus com a tecnologia. Uma vez que professamos fé em Cristo e temos Deus como o soberano sobre todas as coisas. Por que é importante responder essa pergunta? Porque nos nossos dias, com o avanço da tecnologia, agora com o advento da inteligência artificial, que as coisas estão ganhando proporções bem grandes, isso afeta diretamente a realidade das nossas vidas. As nossas relações estão sendo afetadas com o avanço da tecnologia. Na aula passada a gente até mesmo falou, antigamente você precisava ir ao banco para resolver questões com o seu gerente. Hoje você consegue resolver com o seu celular. Você não precisa enfrentar a fila do banco. Antigamente nós priorizávamos a conversa tete a tete. Hoje em dia, você no seu celular você consegue conversar com a pessoa. Claro que é muito bom você poder conversar com a pessoa que está distante, mas às vezes a pessoa está a 10 minutos da nossa casa e nós fazemos uma chamada de vídeo. Para resolver coisas rápidas é bom sim, mas a gente não pode simplesmente se fechar no nosso aparelho, por exemplo, o celular, e desprezar esse relacionamento ao vivo e a cores que precisamos ter, porque o Senhor nos criou para sermos relacionais. E esse contato é importante. Há um perigo muito grande você mandar uma mensagem de voz ou você mandar uma mensagem por texto, a pessoa que está do outro lado, ela pode nem entender o que você está querendo falar, ou ela pode compreender que você está sendo rude, e ela nem está te vendo, você está escrevendo de uma forma bem tranquila, mas ela está recebendo aquilo como algo agressivo. Então, a gente percebe que esse avanço atinge as nossas relações, até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Então, a tecnologia ela é trabalhada, ela é desenvolvida por seres humanos. Assim como a tecnologia está sob os efeitos da queda, nós também, que trabalhamos com ela, que desenvolvemos ela, estamos sob os efeitos da queda. Em nossa carne, o pecado milita todos os dias. E nesse desenvolvimento da tecnologia, nós colocamos as nossas crenças, os nossos pressupostos, a maneira como nós enxergamos o mundo está presente na maneira como nós usamos a tecnologia em nossos dias. Tudo que é produzido desse lado da eternidade vai ou tende a moldar a maneira como a gente pensa,
as nossas ideias, as nossas crenças e assim por diante. Então, como a gente pode ter uma percepção de como a tecnologia hoje nos influencia? Aqui o Marshall McLuhan, ele traz 4 perguntas que podem nos auxiliar na resposta. A primeira pergunta que ele fala aqui é a seguinte: o que o produto que você está adquirindo, o que você tem, amplia ou melhora? Qual capacidade humana é amplificada quando você está fazendo uso da tecnologia? O que o produto recupera do passado? O que o produto torna obsoleto? Eu estava pensando nessa terceira pergunta aqui, e hoje você tem aí o Kindle, né? O Kindle é uma biblioteca virtual. Então, se você lidar muito bem com a biblioteca virtual, talvez para você se torne obsoleto o livro de papel. Isso pode acontecer. E a pergunta 4, quando levado ao extremo, um produto tende a inverter suas características originais. No que ele se transforma? O que a tecnologia, o produto que você está adquirindo, comunica para você e molda você? Presenciamos, sim, um avanço tecnológico muito grande. E muitos estão ou podem pensar que pelo fato de presenciarmos um avanço muito grande, então tudo está indo muito bem. A tecnologia traz facilidades, ela traz algumas melhorias e, de certa maneira, facilita a nossa vida aqui. Ela contribui para o aprendizado. Hoje você nem precisa ir mais para uma faculdade presencial, você consegue estudar da sua casa com qualquer aplicativo de vídeo. Você consegue assistir aulas. Hoje já se faz cirurgia e o médico às vezes nem precisa estar presente, ele consegue fazer distante, ele consegue manusear os equipamentos, ele consegue andar pelo seu corpo através de equipamentos e ele distante, passeando dentro do seu corpo, fazendo cirurgia. E tem, dentre outras coisas que a gente tem visto em nossos dias. Mas ainda que a tecnologia promova facilidades, nós precisamos ter cuidado sobre a maneira como ela nos influencia. Qualquer tecnologia ou inovação que a gente adota, ela vai comunicar algo para nós. Porque a tecnologia em si, ela não é neutra. Ela traz uma mensagem consigo. Nenhum produto tecnológico vem para nós como uma folha branca. Ele vem carregado de pressupostos. Por exemplo, um dos objetivos da Microsoft, isso está no site deles, é capacitar pessoas e organizações do planeta a conquistar mais. Isso está escrito lá no site deles. Então, todo produto que você adquirir que vem coisas da Microsoft, o objetivo deles, de certa maneira, é te conceder mais poder, aumentar a sua amplitude, de alguma maneira para que você faça mais coisas. É o tal do empoderamento. A Meta, que é a empresa que é dona do Facebook e Instagram, um dos objetivos dela é criar o futuro das conexões humanas e a tecnologia que torna essas relações realidade. Então, lá no Facebook ou no Instagram, você aumenta a sua rede de alcance. Você tem muitas pessoas com quem você pode conversar. O propósito aqui não é dizer o que é certo, o que é errado, aonde está o pecado ou não, mas é mostrar para você que quando você está fazendo uso de produtos da Microsoft, ou você está usando o Instagram ou o Facebook, eles têm uma mensagem, e a mensagem é essa daqui. Então, nada que vem à sua mão, à minha mão, vem um papel branco. Tudo tem pressuposto e tudo tem, de alguma maneira, a moldar como você enxerga o mundo. Então, a gente precisa avaliar todas essas coisas. A tecnologia, ela não é neutra. Ela tem uma mensagem, ela transmite algo. Nós encontramos essa dinâmica também quando olhamos para Cristo, porque Cristo é a mensagem. João capítulo 1, versículo 14 diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, Cristo é a mensagem, Cristo pregou a mensagem, ele trouxe para nós o evangelho. A tecnologia, meus irmãos, ela tem essa mesma dinâmica. Ela prega alguma coisa para nós.
Comparado com a dinâmica da tecnologia e Cristo, podemos perceber que há um risco, pois a depender da mensagem que determinada tecnologia ou inovação nos passe, a gente pode buscar a redenção naquilo ali. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de afirmação e ela precisa que pessoas a elogie para que ela se sinta melhor, e ela não consegue isso no tete a tete, qual é o recurso que ela vai recorrer para ter isso? Instagram, Facebook, ela vai começar a postar direto, ela vai buscar curtidas, ela vai querer os comentários de pessoas a elogiando, porque ela precisa de afirmação pessoal. Ela não consegue compreender mais do que isso, então ela tem essa necessidade de expor a sua vida. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico quando a gente faz uso da tecnologia. A tecnologia ela está inclusa na criação. E a gente pode usar ela tanto para obedecer a Deus quanto para desobedecer. E uma das características da tecnologia é ampliar o poder do ser humano. Hoje, fazemos mais do que fizemos ontem, de uma forma bem simplista, por causa da tecnologia. Eu até usei o exemplo aqui de fazer bolo, por exemplo. Antigamente você tinha que preparar a massa tudo na força do braço. Você colocava no recipiente, pegava a colher de pau e batia a massa. Hoje você consegue fazer 10 bolos ao mesmo tempo, se você tiver batedeira o suficiente, se você tiver forno para isso, a sua produção aumenta. Você consegue ir além, que talvez você não conseguia fazer há tempos atrás. Então, a nossa amplitude de realizações aumenta com a tecnologia, fazemos mais coisas. Os carros, os automóveis são mais rápidos, podemos chegar mais rápidos em determinados lugares. O homem conseguiu concatenar em uma bateria tão minúscula a energia que é capaz de manter o nosso celular no ar por 4, 5 dias. Então aumentou a nossa amplitude, aumentou a nossa capacidade de realização. Só que talvez essa amplitude que a tecnologia nos traz confere alguma sensação de que estamos no controle das coisas. Nós dirigimos o nosso futuro. A rede social é minha, então eu posso o que quiser. Você pode postar o que você bem entender. Mas a gente vive sob a soberania do Senhor. Então a gente precisa ter um olhar holístico das coisas. Nós não estamos largados no mundo. O Senhor se importa com aqueles que são seus. E o Senhor está presente na sua criação. Então, atrás de uma tela, você pode se tornar muito corajoso. Mas diante dos irmãos, você pode ser bem manso, por assim dizer. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente pode também fazer da tecnologia um Deus para nós. Uma pessoa que busca afirmação e não consegue diante das pessoas e vai para as redes sociais, ela percebendo ou não, se torna um Deus para ela. Ela não vive mais sem. Ela precisa produzir para que ela seja vista, para que ela seja elogiada. Pessoas que fazem da tecnologia um Deus tendem a enxergar que as facilidades que a tecnologia pressupõe sempre será a melhor direção a ser seguida. E aí nem olha para as escrituras sagradas, nem avalia o que Deus espera dela, o que Deus quer dela. Então, se a tecnologia não for usada com cuidado, ela deixa de servir um propósito e passa a ser o propósito. E quando algo passa a ser o seu propósito de vida, você vai se entregar àquilo. E vai rivalizar com Deus. Na verdade, você vai servir aquele Deus, na verdade. Então, com a potencialização que os avanços tecnológicos trouxe ao homem, isso tem contribuído também para uma cultura da centralidade do eu. E a partir do eu, dessa cultura do eu que está como centro, que a tecnologia em nossos dias está sendo desenvolvida. Ela está ganhando maior amplitude. Esse culto à personalidade. As pessoas estão colocando suas crenças, as big techs colocam suas crenças, as empresas que as desenvolvem estão colocando suas crenças. E nós fazemos uso, porque nos ajuda em certas áreas em que a gente está desenvolvendo algo. Mas a gente precisa avaliar
se aquilo que estamos fazendo se tornou um Deus para nós ou não. Se você ficar sem o seu celular, por exemplo, como você vai reagir? Você vai entrar em abstinência, você vai ficar desesperado, você vai perder os cabelos. Há gente que perde os cabelos. Há gente que fica desesperado porque não consegue mais ficar 8 horas, 1 hora sem pôr a mão no celular. Precisa estar rolando ali a todo instante. Então a gente precisa avaliar todas essas coisas. No próximo slide aí, ainda tentando responder essa pergunta, eu gostaria de pensar um pouco nesse texto com os irmãos. Vamos olhar as escrituras. Vamos ver o desenvolvimento da humanidade tentando responder essa pergunta aí, qual é a relação de Deus com a tecnologia. Aí está Gênesis, capítulo 6, os versículos 11 a 14. Nós vamos lá para Gênesis, praticamente no início de todas as coisas. Esse texto vai mostrar para nós aí que o Senhor, ele faz uso da tecnologia para cumprir os seus propósitos. Gênesis 6, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. O texto de Gênesis se encontra em um momento em que o pecado ele é uma realidade e a humanidade daqueles dias se corrompeu, estava corrompida. E Deus viu tudo aquilo. E para responder a nossa pergunta, então a gente vai dar atenção a esse texto aí, o foco a gente vai olhar para essa palavra betume. O texto não diz para nós que tipo de betume é esse, se Noé, ele extraiu o que a gente conhece de petróleo hoje, porque uma das possibilidades da tradução da palavra betume é piche, ou se ele extraiu esse betume de uma planta chamada rena, que é o que a gente conhece hoje como a tatuagem de rena, que ela é uma planta bem conhecida ali do Oriente Médio. Ela possui características medicinais, ela é antibactericida e ela também possui um aroma agradável. E dela também pode ser extraída uma resina que tem alta capacidade de impermeabilização. O ponto, meus irmãos, aqui é que Deus ordena que Noé faça a arca, e Deus dá a Noé as direções de como essa arca deve ser produzida e de como ele deve agir para impermeabilizar essa arca por dentro e por fora. Então, o que Deus pediu para Noé era algo inédito naqueles dias, era uma grande embarcação, e Noé ele se põe a construir. Em uma sociedade antiga, onde havia possivelmente pequenos barcos, em que as pessoas usavam para executar suas atividades, a arca seria algo fora do comum. O tempo de construção aí da arca possivelmente foi mais ou menos 120 anos. E Noé, então, ele usou litros e litros de betume para impermeabilizar a arca por dentro e por fora, pois Deus viria para julgar a humanidade que estava corrompida e a terra cheia de violência. Uma das coisas que a gente pode ver nesse texto, pensando em tecnologia, é que uma grande embarcação foi construída e, para torná-la capaz de flutuar, para que as águas não entrassem dentro dela, o Senhor concedeu a Noé para que ele pudesse usar o betume, para impermeabilizar a arca. Então, na criação de Deus, existe essa matéria-prima e o Senhor concede a Noé ela para que ele trabalhe essa matéria-prima para impermeabilizar a arca. Então, nós vemos aqui que o Senhor está empregando tecnologia daqueles dias para impermeabilização da arca. A gente vê aqui que Deus usa a tecnologia para salvar, para preservar, para cuidar daqueles que são seus. Passando para o próximo slide, a gente vai então agora lá para os babelitas, o povo de Babel. Gênesis capítulo 11, os versos 1 até 9. Deus usando o betume, a gente vê aí para impermeabilizar a arca,
para que Noé e a sua família pudessem navegar pelas águas do dilúvio, preservando ele e a sua família. E agora nós vamos ver aí o povo de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9, diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É uma história conhecida por nós. Após as águas do dilúvio cessarem, Noé e a sua família saem ali da arca, eles continuam populando a terra, fazendo ela produtiva, então nós chegamos aqui nesse momento. Aquelas pessoas que estavam ali reunidas fizeram também uso do betume e eles aplicaram uma técnica que foi a técnica de queimar tijolos. E a técnica que eles aplicaram trouxe resultados satisfatórios. Os tijolos, o texto diz para nós aí que eles serviriam de pedra. Então, a técnica que eles aplicaram para queimar os tijolos tornou o tijolo firme, capaz de construir uma estrutura que desse a eles estabilidade. Então, ao descobrirem isso, eles também decidem construir uma cidade, uma torre. As descobertas de novas tecnologias, a gente olha aqui, amplia os horizontes daquele povo, como também amplia nos nossos dias. Com a nova tecnologia diante deles, tijolo queimado, mais o betume, então os horizontes se abrem. E o que surge desse povo, então? O desejo, eles quiseram construir e edificar o nome para eles, tornar célebre o nome deles. O desejo daqueles homens era aplicar a nova tecnologia descoberta em fazer algo não simplesmente para terem uma reputação. Não é simplesmente um desejo de construir uma casa para ter um lar. Há muito mais coisas aqui. A construção da torre é um grito de independência daquele povo para Deus. A torre é um símbolo de que aqueles homens não querem viver sob a soberania de Deus, eles não querem depender de Deus para nada. A terra deveria ser populada, eles deveriam se espalhar sobre ela. Isso era o que o Senhor determinou, tanto para Adão e Eva, e depois Noé e a sua família seguiu. Eles deveriam tornar a terra produtiva, eles deveriam popular a terra. O Senhor fez a humanidade com fecundidade. A torre também serviria para que eles se sentissem autossuficientes. Nós também temos um problema, porque nós não gostamos de ver a insuficiência de nossas vidas, ou talvez a gente enxergue a insuficiência como algo ruim, mas não é. Mas aqueles homens não quiseram viver como insuficientes e depender de Deus, eles quiseram declarar independência do Senhor. E Deus viu tudo isso. Esse anseio dos babelitas de serem um povo unificado em um só lugar era um sinal de rebelião. Babel, podemos dizer, que viria a se tornar o centro do culto à personalidade. Deus não estaria ali na visão desses babelitas diante da inclinação do coração deles. E o texto é claro, eles queriam fazer aquela torre, construir aquela cidade para tornar o nome deles célebre. Então, com a nova tecnologia em mãos, eles quiseram se colocar como centro de todas as coisas. A ideia é destronar Deus. A ideia é não viver sob a soberania de Deus. Seguindo o texto, mesmo com a nova tecnologia sendo aplicada por esses homens, com o intuito de destronar Deus, o que a gente vê no texto é que Deus não se abala com isso. Babel não ameaça Deus. O que Babel ameaça? O próprio homem.
As próprias pessoas que fazem uso de novas tecnologias são ameaçadas por elas quando tornam essas tecnologias o motivo da sua salvação, o motivo da sua existência. Olhando para o povo de Babel, quanto mais poder eles têm, mais danos eles podem causar a si mesmos. Olha a loucura desses homens de querer viver fora do controle do Senhor. Então, a nova tecnologia descoberta ali, que são a forma de queimar os tijolos para deixá-los firmes e unir isso ao betume, isso confere a sensação de estabilidade. Então, na construção da torre, eles desejam destronar Deus, desejam ser o centro de suas vidas, e certamente eles ouviram que Deus julgou a humanidade com as águas do dilúvio. E também ouviram que Noé possivelmente usou o betume para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. Então, nesse sentido, eles queriam construir algo que fosse capaz de os tornar preparados para o juízo de Deus. Possivelmente na cabeça deles se nós nos rebelarmos contra o Senhor vai nos julgar com as águas do dilúvio de novo. A gente precisa desenvolver algo que nos torne fortes em relação a isso. Então, eles usam tijolo que dá estabilidade, o betume que permeabiliza, e além disso, liga um tijolo ao outro. Então, se o Senhor vier e aplicar a nós a punição com as águas do dilúvio, nós vamos estar bem. O Senhor pode inundar, que a nossa torre não vai sofrer com isso. Não é querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu acho que a gente às vezes pode pensar que a gente consegue controlar Deus. Esse é um perigo, meus irmãos, quando a gente não tem o olhar holístico da tecnologia. Mas eles estão pensando possivelmente dessa forma. Entretanto, o julgamento de Deus veio a eles. Não com as águas do dilúvio, mas o Senhor confundiu a língua daquele povo. E o Senhor dispersou aquele povo sobre a face da terra. Eles esperavam água e o Senhor veio de uma outra forma. Então não podemos nos entregar à tecnologia, por mais que ela nos amplie o horizonte, no sentir Deus de nossas vidas. É um perigo quando a gente não olha para as Escrituras Sagradas e extrai dela os preceitos da palavra de Deus, para usarmos a tecnologia conforme Deus deseja. Então, quando Deus espalha os seres humanos sobre a terra, ali em Babel, muitas coisas estavam acontecendo ali. Além do Senhor estar dando curso ao seu plano, outras coisas vão acontecer, que a gente presencia hoje em dia. Novas redes, novas tecnologias globais, a comunicação. Hoje a gente precisa viajar de um lado para o outro, se a gente quiser visitar alguém que está em outro lugar, viajamos a trabalho. E assim por diante. E isso, meus irmãos, começou a acontecer e a gente presencia isso. Vários idiomas. Se você quer conhecer a cultura de um povo, como esse povo pensa, o que ele acredita, conhecer o idioma desse povo vai te trazer esse pano de fundo. O que esse povo crê, o tipo de música que esse povo escuta, vai te trazer um pano de fundo de como esse povo vive, o que eles creem, o que eles acreditam. A verdade absoluta que o homem tentou, em certo sentido, ali em Babel, Deus impediu. A verdade do homem não é absoluta, ela pode ser contestada, ela pode ser criticada. Entretanto, a verdade de Deus permanece imutável. O plano de Deus vai se cumprir, independente do homem, obedecendo ou não. A vontade decretiva do Senhor vai se concretizar na terra e em nossas vidas. Então as pessoas podem querer colocar Deus no banco dos réus, as pessoas podem querer usar a tecnologia para armazenar as vibrações cerebrais, para tentar de alguma forma captar ali as lembranças das pessoas, para que quando elas falecerem isso seja injetado em outras pessoas, em corpos, para que eles continuem vivendo, mas isso, meus irmãos, não é algo real. O dono da vida, quem concede vida é o próprio Deus, e quando o Senhor diz que acabou, acabou. Isso não muda. Isso faz parte dos decretos de Deus. O Senhor estabeleceu que após o pecado, o homem morreria. Por mais que a tecnologia avance, e temos que dar graças a Deus, porque por meio
do uso da tecnologia, nós temos remédios que nos ajudam em tratamentos, que nos ajudam com dores e inúmeras coisas, mas nós não podemos nos entregar à tecnologia e fazer disso a razão do nosso viver. As dores vão chegar, a enfermidade pode chegar, o remédio vai te ajudar, mas no dia em que o Senhor falar, você vai voltar para o pó, não adianta remédio, não adianta tecnologia, não adianta você ser conservado a não sei tantos graus em uma geladeira, não adianta. Acabou. Isso não muda. Mas a gente pode conviver com pessoas que depositam na tecnologia a redenção da sua vida. E isso é um problema. Então, o que a gente vê nesses dois textos de Noé e dos babelitas aqui? Em Babel, o homem aplicou a tecnologia, quis inovação para destronar Deus, mas esse plano é um plano quebrado, mas Deus usou o betume, essa tecnologia, para a preservação, para a salvação do seu povo, para a continuidade do seu plano. Passando para o próximo slide aí, Deus não é pego de surpresa com as inovações humanas, que tende a querer colocar a humanidade no centro de todas as coisas. E aí vamos pensar nesse texto aí de Isaías, capítulo 54. Eu acho que eu transcrevi errado, depois eu vou arrumar. Mas a partir do versículo 16 e 17, diz assim. Depois os irmãos podem me corrigir aí. Diz assim: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também um destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Olhando para esse texto aí, a gente pode dizer também que muitos podem querer fazer uso da tecnologia para declarar a independência de Deus, como o povo de Babel quis. Ou até mesmo, pessoas podem sentir que na tecnologia e com esse avanço que estamos presenciando, a solução para a humanidade está na tecnologia. Mas o texto de Isaías, unido com os textos de Gênesis, é um balde de água fria, tanto para quem deposita na tecnologia e nos seus avanços a salvação de suas vidas, e também é um balde de água fria para aquele que acredita que pode fazer da tecnologia o seu Deus. Como a gente tem dito, a tecnologia e o seu uso em nada abala a Deus. Isaías deixa isso bem claro, pelo menos em 3 aspectos aí com respeito a Deus. Primeiro, Deus cria o ferreiro e concede a habilidade para que ele crie as armas para o seu devido fim. E Deus também cria quem faz uso dessas armas, que o texto fala aí para nós do destruidor. E Deus também governa os resultados da ação desses guerreiros que usam as armas produzidas pelo ferreiro. O ferreiro é aquele que trabalha sob altas temperaturas, que concede formas ali à matéria-prima que ele usa na forja de espadas, de escudos e de outros materiais. O ferreiro aplica habilidade, aplica ali técnicas para forjar esses materiais para produzir essas coisas. Pensando em guerreiros, quanto mais excelente era a arma, mais amplitude ele tinha. Quanto mais leve fosse a sua espada, mais rápido ele poderia se tornar numa guerra. Quanto mais firme for o seu escudo, mais proteção ele poderia ter numa luta em que ele pudesse estar ali lutando. Então, o uso da tecnologia na fabricação de arma pelo ferreiro, sem dúvida, foi algo formidável para a sua época. Entretanto, por mais que o ferreiro tivesse a habilidade de produzir boas armas, de trabalhar com determinados materiais para forjar espadas e entre tantas outras coisas, a palavra de Deus nos diz que quem cria o ferreiro é o próprio Deus. Desde o metal que o ferreiro utiliza, até a habilidade de estudar técnicas e aplicar técnicas nesse material, Deus está por trás. O homem não tira da sua cabeça por osmose. De repente ele está lá parado e surge uma ideia na cabeça dele e ele coloca em prática. Não.
O Senhor está por trás disso. É o Senhor que cria o ferreiro e é o Senhor quem dá a ele a habilidade para trabalhar determinados materiais. Seguindo o texto, nós temos aí o destruidor ou assolador, dependendo da sua versão. E esses fazem uso das armas que o ferreiro fabrica. E Deus, em sua soberania, também tem o domínio sobre estes. O destruidor, como o próprio nome diz, é aquele que causa devastação, que traz ruína, que subjuga as coisas. E a palavra criar que nós temos aí no texto traz a ideia de trazer algo à existência, e ela se aplica tanto ao ferreiro quanto ao assolador, quanto ao destruidor. Algo importante precisa ser dito é que Deus, como Criador, ele não precisa de matéria-prima para criar e dar forma às coisas. O Senhor cria as coisas do nada, o homem não. O homem precisa de matéria-prima, Deus não. Sem a ação criadora de Deus não existiria nem o ferreiro e nem o destruidor. Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus, quando criou todas as coisas, colocou à disposição das suas criaturas. Entretanto, os homens, que são as causas secundárias mais imediatas, eles usam a boa criação de Deus, e infelizmente pervertemos a boa criação de Deus para coisas ruins. Mas o Senhor controla todas as coisas, porque até mesmo nas nossas ações quebradas, o Senhor conduz a história para o seu determinado fim. O Senhor conduz a história para redimir o seu povo por meio de Jesus Cristo. Então o Senhor sabe, esse destruidor que sai a destruir, o Senhor sabe o que ele vai fazer, o escopo dele é definido por Deus. Mas o fato do escopo desse assolador estar definido por Deus, Deus não é o autor da maldade que ele vai realizar. Deus não é o autor da maldade em que as nações que têm forças bélicas fazem em nossos dias. Os homens são responsáveis por suas más ações. Mas o Senhor está conduzindo toda a história para a redenção do seu povo, no interesse da igreja, para a glória dele. As maiores ameaças do mundo, Tony Henke diz no seu livro Deus, Tecnologia e a Vida Cristã, mesmo as mais equipadas tecnologicamente, só podem exercer um poder dado em um propósito governado inteiramente por Deus. Através do profeta Isaías, o Senhor, através dessa profecia, Deus está falando para o seu povo que toda arma forjada contra eles não prosperará. Por que o Senhor fala do ferreiro e por que o Senhor está falando também daquele que usa arma para trazer tranquilidade ao seu povo? É Deus quem cria o ferreiro e é Deus quem cria a pessoa que usa a arma. É Deus quem cria o homem que vai trabalhar a tecnologia. É Deus quem cria aqueles que fazem uso da tecnologia. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, ainda que a gente vive em um mundo em que as pessoas usem tecnologia, por exemplo, para tentar levantar falsas ideias em relação à igreja, o Senhor está dizendo, através da sua palavra, a gente pode entender, extrair nesses preceitos, que o Senhor está no controle de tudo isso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a gente não precisa descabelar. Nossa, olha o tanto de avanço, como vai ser. As coisas vão ficar obsoletas, meus irmãos. A gente precisa ter paz no coração. É o Senhor quem cria a tecnologia. É o Senhor quem cria, quem vai fazer uso dela e quem vai desenvolver ela. Então o homem pode crescer o que for. Deus continuará no controle de todas as coisas. Passando para o próximo slide, aí caminhando para o final, nenhuma tecnologia ou inovação humana pode superar Deus. Às vezes você vê os avanços tecnológicos, isso pode te assustar. Nossa, o homem já está lançando foguetes, como o Elon Musk está fazendo. Olha o tanto de coisa que está acontecendo. Como vai ser daqui para frente? Meus irmãos, fiquem em paz. Deus está no controle de todas as coisas. A tecnologia, ela pode conferir ao homem essa falsa sensação de que ele está acima de Deus, mas é uma sensação sedimentada sobre areia movediça. Não tem fundamento. Por isso que a gente precisa voltar para as Escrituras e nos colocar diante dela e conhecer a Deus e a sua grandeza. Por exemplo, existe alguma tecnologia ou inovação que faz o sol retroceder? Você já viu isso? Não tem.
Mas em Isaías 38:8, o Senhor Deus fez o sol retroceder. Existe alguma tecnologia ou inovação que é capaz de acalmar uma tempestade? Não tem. Mas Jesus Cristo deu ordem à tempestade e acalmou. Então nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Nada que acontece nessa terra pega o nosso Deus de surpresa. Pelo menos em 2 momentos nós temos nas Escrituras em que vemos a humanidade tentando rivalizar com Deus. Primeiro foi em Babel e também na cruz, quando os homens decidiram crucificar Jesus Cristo. Mas o que a gente percebe? Que por trás de todas as coisas o Senhor está conduzindo a história para o seu propósito final, que é a redenção do seu povo e a sua glória. Quantos homens estavam pensando que estavam eliminando da face da terra uma ameaça, que era Jesus Cristo, o Senhor estava conduzindo a história para a redenção do seu povo. Toda a facilidade que a tecnologia pode nos trazer e o anseio do homem em produzir algo que de fato possa melhorar a vida nessa terra, é buscar por um mundo melhor. Mas esse mundo vive e respira sob os efeitos da queda. A gente pode usar a tecnologia e talvez o nosso desejo seja melhorar o meio ambiente. Mas melhorar o meio ambiente não é a solução para a humanidade. Você pode usar a tecnologia para melhorar a segurança, para melhorar a educação, para melhorar saneamento básico, para melhorar as vias públicas. Você pode usar, não tem problema, isso estará a serviço da sociedade. Mas melhorar o meio ambiente, meus irmãos, não vai apaziguar a maldade que há no coração do ser humano. Isso somente a palavra de Deus. Isso somente o Senhor Deus faz por meio da sua palavra. Nenhuma tecnologia é capaz de mudar o meu e o seu coração para termos fé em Jesus Cristo. Só Deus pode fazer isso por meio da sua palavra. Então o problema não é a tecnologia em si, é a maneira como a gente se apossa da tecnologia. É a maneira como a gente olha para ela e faz dela a nossa redenção. É aqui em que eu serei redimido, é aqui que eu serei salvo. É aqui em que eu viverei eternamente. Não vai. Não vai. Você vai se decepcionar com a tecnologia. Você que busca afirmação em redes sociais, você vai se decepcionar. Porque isso daqui não é redentivo. Isso daqui não tem propósitos eternos. A palavra de Deus, sim. As Escrituras, sim. Portanto, qual é a relação de Deus com a tecnologia? A relação de Deus com a tecnologia é que Ele governa a tecnologia. E Ele cria tanto a pessoa que inova, tanto a pessoa que faz uso da tecnologia. E eu termino dizendo no último slide a seguinte frase: o seu uso da tecnologia, perguntando, né? O seu uso da tecnologia contribui para que a sua fé em Deus seja vibrante, viva e orgânica, ou contribui para que você tenha um coração endurecido e se afaste de Deus? Como foi em Babel, por exemplo. O que o aparelho celular tem causado em você, no seu coração? O que o computador tem causado no seu coração? O que o carro tecnológico que você está dirigindo hoje tem causado no seu coração? O que, meus irmãos? Será que tudo isso que temos presenciado tem nos levado a adorar a Deus e agradecer ao Senhor? Ou isso se tornou o propósito das nossas vidas? Como o Guilherme falou aqui no início, né? A tecnologia é uma ferramenta. E ela deve ser usada para um propósito. E não ser o propósito. Então que Deus nos dê graça para que a gente possa saber aí usar a tecnologia. Entender que Deus está sobre ela. Deus governa ela. Tanto quem usa quanto quem a desenvolve. O Senhor governa todas as coisas. Amém? É muito importante a gente ter essa visão holística aqui, como a Débora falou, em relação a aquilo que Deus coloca diante de nós, né? O trabalhar e tantas outras coisas mais. Uma coisa que a gente gosta muito que é música, por exemplo, as notas musicais, os sons que são produzidos, tudo isso é o Senhor quem fomenta na sua criação para que isso seja trabalhado, e isso nos maravilha, a música nos traz calma, nos ajuda e tantas outras coisas que a gente presencia e faz. É o Senhor quem realiza tudo. Graças a Deus.
Eu acredito que uma coisa que a gente pode pedir a Deus em oração é sabedoria bíblica, para que a gente consiga aplicar os mandamentos de Deus em tudo que a gente está fazendo. A gente precisa pensar teologicamente a nossa vida, e não pensar humanamente a nossa vida, meus irmãos. A gente consegue, a palavra de Deus nos diz, você não vai encontrar a palavra tecnologia aqui, mas você consegue, olhando, lendo, entendendo e meditando, como você pode fazer uso das coisas desse lado da eternidade que glorifica a Deus. A palavra de Deus nos dá esse limiar de que a gente consiga enxergar as coisas para agir. O que a gente precisa fazer é exercer os nossos músculos teológicos e procurar crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. A gente precisa fazer uso com moderação. Tudo que é exacerbado já cai na linha do pecado, né? A gente presencia um avanço muito grande, né? Por exemplo, a inteligência artificial ela já está aí há muito tempo. Você encontra a inteligência artificial, por exemplo, no filme A Branca de Neve, quando a bruxa pergunta para o espelho se tem alguém mais bonita do que ela. O espelho responde para ela. Hoje você pergunta para Alexa, Alexa, tem alguém mais bonito do que eu? Ela vai te responder alguma coisa. Mas a inteligência artificial ela já está presente há muito tempo. É que hoje ela está ganhando proporções maiores. Mas a gente não pode se desesperar. Todos nós temos limitação, meus irmãos. Todos nós vamos passar por isso. Mas a gente precisa ter tranquilidade. E naquilo que o Senhor trazer a nós, vamos procurar desenvolver. Mas a gente não precisa entrar pelo caminho da ansiedade, não. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas ainda. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos conduzir. Obrigado por sua palavra. Ela nos dá, Senhor, as direções, a direção, para que a gente possa encarar aquilo que tem acontecido em nossos dias. Então, a gente presencia muitas evoluções, tecnologias novas são produzidas a todo instante, mas isso não pega o Senhor de surpresa. O Senhor continua reinando, o Senhor continua soberano, e que nós, ó Deus, também tenhamos paz. Essa muita evolução, em algum momento, em algum sentido, pode nos trazer alguma preocupação, mas que o Senhor nos ajude, Deus amado, para que a gente possa saber aplicar a sabedoria bíblica em tudo que estamos vivendo, em tudo que estamos presenciando. Sabemos que o Senhor cuida de nós, é o Senhor que provê todas as coisas, e o Senhor sabe o porquê estamos vivendo esses dias e a maneira como as coisas estão acontecendo. Que possamos descansar no Senhor e compreender que o Senhor é soberano. Te agradecemos, ó Deus, e bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.